E aí galera, beleza? Estamos hoje aqui para a apresentação de mais um vídeo sobre história e hoje nós falaremos sobre as reformas de Caio Mário nas legiões romanas e como isso influenciou no destino de Roma, né? Antes de mais nada, se puder deixar um like e inscrever-se no canal, isso nos ajuda bastante e principalmente o seu like, ele ajuda bastante no engajamento do vídeo. E sem mais, vamos ao que realmente interessa. Ali mais ou menos por volta do ano 100, 110 a.C. e após vitórias importantíssimas de Roma sobre Cartago, Grécia e outros reinos importantes, Roma vinha passando por algumas dificuldades de conflitos com seus vizinhos, principalmente por conta de sua extensão territorial que era cada vez maior. Então, por conta de sua extensão territorial enorme, deixava os romanos muito vulneráveis a ataques de tribos bárbaras em suas fronteiras. Sem contar o fato que o exército romano na época não era profissional, era basicamente uma milícia formada por cidadãos romanos, esses que possuíam terras e arcavam com os custos dos próprios equipamentos. E após o término das campanhas militares, esse exército era dissolvido. Então, para atender melhor à necessidade dos problemas romanos nas fronteiras, Roma necessitava de um exército profissional. Então, algumas dessas reformas já vinham sendo feitas ao longo do tempo, mas foi com Caio Mário que as legiões tiveram reformas realmente impactantes. Algumas dessas reformas foram aceitar a entrada de pobres que não possuíam propriedades no exército, pois como falado anteriormente, apenas cidadãos que possuíam terras e bens eram quem podia integrar as legiões. Os legionários começaram a receber um salário, parte no lucro de saques feitos em campanhas militares. Foi também estabelecido um tempo de serviço mínimo de mais ou menos uns 25 anos e ao final desse tempo de serviço, se o legionário sobrevivesse, ganharia terras. Seus equipamentos agora também eram financiados pelo Estado ou general em comando. E agora o exército não seria mais dissolvido ao término das campanhas, seria permanente. A estrutura das legiões andaram mudando também em algumas coisas. A tradicional formação romana na época era o manípulo e foi substituída pela famosa corte romana. Lembrando que o manípulo era formado por 3 classes de soldados. A primeira linha era formada pelos mais jovens e inexperientes, conhecido como os hastati. A segunda linha era formada pelos príncipes, que eram soldados com mais experiência e possuíam melhores equipamentos. E a terceira linha era os triarii, que eram os veteranos de guerra. Essas 3 classes de soldados então formavam o manípulo, que foi substituído pelo legionário tradicional, equipado com pilo, elmo, armadura, gládio e escudo. E com essas mudanças de manípulo para a corte ficou formada da seguinte maneira: uma corte tinha 6 centúrias. Uma centúria era formada por 100 homens, sendo que desses 100, 80 eram combatentes e 20 eram auxiliares. Esses auxiliares incluíam escravos, engenheiros e serviçais. Cada centúria era comandada por um centurião e 10 cortes formavam uma legião, com 6.000 pessoas, sendo que desses 6.000, 4.800 eram combatentes e 1.200 eram auxiliares. Os legionários também começaram a levar o próprio equipamento que antes eram transportados em carroças, e assim os mesmos ficaram conhecidos como as mulas de Mário. Isso teve um impacto positivo na capacidade operacional das legiões. Os legionários começaram a ganhar mais condicionamento físico, além também de ajudá-los nas trincheiras, permitindo as construções mais rápidas de fortificações e acampamento. Tudo isso deixou as legiões muito mais rápidas e eficientes, pois as carroças na época eram muito lentas para levar os equipamentos e mantimentos. Falando também um pouco sobre cavalaria. A cavalaria romana nunca foi tão numerosa, então ela começou a ser substituída por cavalarias aliadas de povos conquistados, que eram cavalarias muito mais bem treinadas e especializadas que as cavalarias romanas. O próprio Júlio César foi beneficiado com o uso de cavalaria estrangeira, que lhe ajudou muito na Batalha de Alésia em 52 a.C. Mas esse detalhe é um assunto para outro vídeo. As reformas de Mário tiveram o efeito desejado nas legiões romanas, o tornando um exército profissional e permanente. Isso foi o início para o desenvolvimento do exército mais mortal e eficiente do mundo antigo.
Mas isso não traria consequências tão boas para a República Romana no futuro. E isso por quê? Como um general muitas vezes era o responsável pelo pagamento de seus soldados, tanto em moedas quanto em terras, as legiões começaram a ser mais leais a seus generais do que mesmo ao Estado romano. E então o poder em Roma com o tempo começou a mudar da classe senatorial para os comandantes em campo. O próprio Mário, entre outros como Sula, Pompeu, Crasso, César, usaram o exército para benefício próprio, o que gerou uma série de guerras civis internas pelo poder em Roma, o que culminaria com o fim da República Romana e o início do Império Romano. E galera, espero que você tenha curtido esse breve resumo que eu fiz aqui no canal. Vamos ficando por aqui. Se puder deixar o seu like e inscrever-se no canal, nós agradeceríamos bastante e até a próxima.